Eu sempre ouvi dizer que aquele rio não gostava de visitas. Não era uma frase dita em tom de brincadeira, nem acompanhada de risadas. As pessoas falavam baixo, como se o próprio lugar tivesse ouvidos. Ainda assim, ignorei todos os avisos quando aceitei pescar ali. O caminho até o rio era longo e silencioso. A estrada de terra cortava uma área de mata fechada, onde as árvores se inclinavam para dentro, formando um túnel natural. A luz do fim da tarde mal conseguia atravessar as copas densas, e o ar ali parecia mais pesado, como se eu estivesse entrando em um espaço que não me pertencia. Quando estacionei o carro e desci, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era exatamente podre, mas antigo, úmido, um odor de água parada misturado com folhas em decomposição. O som do mundo parecia diferente ali. Os insetos eram poucos, os pássaros raros, e o silêncio não trazia paz, apenas alerta. O rio se abriu diante de mim como uma ferida escura no meio da mata. A água era estranhamente parada para um lugar que deveria ter correnteza. A superfície refletia o céu nublado como um espelho quebrado, distorcendo tudo o que tocava. As margens eram tomadas por raízes grossas, retorcidas, que emergiam da terra como dedos tentando agarrar qualquer coisa que se aproximasse demais. Enquanto montava meu equipamento de pesca, percebi que não estava sozinho. Não vi ninguém, mas senti. Era aquela sensação incômoda de ser observado, como se algo me acompanhasse desde o momento em que pisei ali. Olhei ao redor diversas vezes, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas nervosismo, mas a sensação persistia. Lembrei do que o morador da vila havia dito naquela manhã. Ele segurou meu braço com força, os olhos arregalados, e falou que aquele rio tinha dono. Disse que não era bicho, nem gente, mas algo antigo, que vivia nas partes mais profundas, onde a luz não chegava. Falou de pescadores que entraram sorrindo e nunca mais voltaram, e de outros que retornaram mudos, com o olhar vazio, como se tivessem deixado parte da alma ali. Na época, ri por educação. Agora, com o anzol lançado e a linha desaparecendo na água escura, a lembrança me causava um aperto no peito. O sol começou a descer rápido demais. Em poucos minutos, o céu assumiu tons de cinza e roxo, e a mata ao redor se transformou em um emaranhado de sombras. A água do rio parecia ainda mais escura, quase sólida, como se algo pudesse caminhar por baixo dela sem dificuldade. Foi então que percebi algo estranho. A linha de pesca estava completamente imóvel, mas a água ao redor dela se movia de forma sutil, em círculos lentos, como se algo estivesse nadando logo abaixo da superfície. Não era um movimento natural de peixe. Era organizado, calculado. Senti um arrepio percorrer minhas costas quando notei que o movimento vinha em minha direção. Me afastei um passo da margem, com o coração acelerado, tentando manter a racionalidade. Foi nesse momento que vi, pela primeira vez, um vulto sob a água. Não dava para distinguir forma exata, apenas um contorno grande demais para qualquer peixe comum. Algo alongado, com curvas irregulares, que parecia se contorcer lentamente no fundo do rio. Por um instante, tive a certeza de que aquilo estava me fazendo esperar, como um caçador paciente, consciente de que eu não tinha para onde ir. O vento soprou fraco entre as árvores, trazendo um sussurro distante, quase imperceptível. Não eram palavras claras, mas havia intenção. Algo ali sabia que eu estava presente, algo que não gostava de visitas. E eu, parado à beira daquele rio esquecido, comecei a entender que aquela pescaria nunca foi apenas sobre peixes. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Essa certeza me veio clara, quase gritante, enquanto eu recolhia lentamente a linha de pesca, tentando não fazer movimentos bruscos. Mas existe algo estranho no medo quando ele se mistura com curiosidade. Uma parte de mim queria fugir, enquanto outra precisava entender o que estava ali, escondido sob aquelas águas paradas. A noite chegou de forma abrupta, como se alguém tivesse apagado o dia sem aviso. A mata ao redor perdeu profundidade, transformando-se em paredes de escuridão compacta. Acendi a lanterna, mas o feixe de luz parecia fraco demais, engolido pelo ambiente. Tudo ali parecia absorver a claridade, recusando-se a ser revelado por completo. O rio mudou de aparência. Durante o dia, ele era apenas escuro. À noite, tornou-se ameaçador.
A superfície começou a se mover em pontos diferentes, pequenas ondulações surgindo e desaparecendo sem padrão definido. Não havia insetos tocando a água, nem vento suficiente para causar aquilo. Era como se o próprio rio estivesse respirando. Sentei-me em uma pedra próxima à margem, tentando acalmar os pensamentos. O silêncio era tão absoluto que meus próprios movimentos soavam invasivos. Cada respiração minha parecia alta demais. Cada passo ecoava dentro da minha cabeça. Foi então que ouvi algo vindo da mata atrás de mim. Não era um animal comum. O som não denunciava pressa, nem medo. Era pesado, arrastado, como se algo grande se movesse com dificuldade entre as raízes de folhas secas. Apaguei a lanterna por instinto, como se a escuridão pudesse me esconder melhor do que a luz. Fiquei imóvel, sentindo o coração bater forte no peito, enquanto meus olhos tentavam se adaptar ao breu. Entre as sombras, vi uma silhueta se formar. Não era humana, mas mantinha algo que lembrava uma postura ereta, irregular, torta. O corpo parecia comprido demais, com membros que se estendiam além do que seria natural. A criatura não se aproximou completamente. Ela ficou à distância, parcialmente oculta pelas árvores, como se respeitasse um limite invisível. Foi nesse instante que compreendi algo aterrador. Aquilo não vinha da mata para o rio. Vinha do rio para a mata. A água atrás de mim se moveu de forma brusca e senti um frio intenso subir pelos pés, mesmo sem tocá-la. O cheiro de lodo ficou mais forte, quase sufocante. Era um odor antigo, carregado de algo que não deveria estar vivo há muito tempo. A silhueta inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me analisando. Foi quando percebi detalhes que me fizeram engolir em seco. A pele parecia coberta por uma camada úmida, irregular, refletindo a pouca luz como escamas mortas. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas áreas mais claras, fundos opacos que não refletiam nada, mas que eu sabia estarem focados em mim. Minha mente buscou desesperadamente alguma explicação lógica, mas tudo que surgia eram as histórias que eu havia ignorado. As lendas que falavam de entidades que protegiam rios antigos, que exigiam respeito, silêncio e oferendas. Entidades que não perdoavam invasões. Sem perceber, murmurei um pedido de desculpas. Não sei exatamente para quem, nem por quê. As palavras saíram secas, trêmulas, como se fossem arrancadas do fundo da minha garganta. A criatura reagiu. Ela deu um passo à frente e pude ouvir o som da água escorrendo de seu corpo. Seus braços longos se moveram lentamente, revelando mãos deformadas, com dedos finos demais, unidos por membranas escuras. Cada movimento parecia calculado, consciente, carregado de intenção. Então, de dentro do rio, algo respondeu. A superfície se rompeu em um ponto mais distante, revelando outro contorno, ainda maior. Não era apenas uma entidade. Eram pelo menos duas. Talvez mais. O rio não tinha um único dono. Ele era habitado. Senti minhas pernas fraquejarem quando compreendi que aquela pescaria não havia sido um acaso. Minha presença ali havia sido percebida desde o primeiro passo na estrada de terra, desde o primeiro olhar lançado às águas paradas. Eu não estava sendo observado. Eu estava sendo aceito. A presença daquelas formas ao redor do rio fez o ar parecer mais denso, difícil de respirar. Era como se a noite tivesse se fechado completamente sobre mim, isolando aquele trecho do mundo. A lanterna, ainda apagada em minha mão, parecia inútil. Eu sabia que, se acendesse a luz, revelaria mais do que gostaria de ver. A água começou a se mover em sincronia. Ondulações lentas surgiam próximas à margem, formando círculos que se expandiam até se encontrarem. Não era caos, era organização. Algo antigo, acostumado a rituais silenciosos, estava em andamento. Foi então que uma lembrança me atingiu com força. Meses antes, em uma pescaria diferente, em outro rio, eu havia ignorado um pedido simples. Um velho ribeirinho me alertara para devolver ao rio o primeiro peixe fisgado. Disse que aquilo era uma forma de respeito, um reconhecimento de que a água dava, mas também podia tomar. Eu ri. Agradeci e levei o peixe embora. Naquela noite, à beira do rio esquecido, entendi que certos eus não ficam presos a um único lugar. Uma das criaturas emergiu parcialmente da água à minha frente. Agora eu podia vê-la com mais clareza. Seu corpo era alto e curvado,
como se a coluna nunca tivesse sido feita para sustentar postura ereta. A pele, de um tom escuro esverdeado, parecia composta de camadas sobrepostas, lembrando casca de árvore misturada com lodo antigo. Partes dela se desprendiam lentamente, dissolvendo-se na água ao redor. O rosto era o que mais me perturbava. Não havia boca visível, apenas uma fenda irregular que se abria e se fechava de maneira lenta, como se respirasse pela própria carne. O nariz era inexistente, e os olhos, fundos e pálidos, pareciam feitos de um material opaco, mas ainda assim carregado de atenção. Eu tinha a sensação clara de que ela não apenas me via, mas me reconhe e talvez ainda continue. Eu tinha a sensação clara de que ela não apenas me via, mas me reconhecia. Outras formas se moviam sob a superfície, criando sombras que se chocavam e se afastavam. O rio inteiro parecia atento, como se fosse um único organismo consciente. Minhas mãos tremiam tanto que precisei deixá-las cair ao lado do corpo. Qualquer tentativa de fuga parecia absurda. Eu não estava cercado por criaturas. Eu estava dentro do território delas. Uma imagem surgiu em minha mente sem aviso. Vi homens antigos, pescadores de outros tempos, ajoelhados naquela mesma margem. Eles depositavam objetos na água, peixes, ferramentas, partes do que haviam tirado da terra. Não era uma troca violenta. Era um acordo silencioso. Compreendi então que eu havia quebrado algo maior do que uma simples regra local. Eu pescava por hábito, por prazer, sem pensar no que tomava, sem agradecer, sem devolver. Para aquelas entidades, isso tinha peso. A criatura ergueu lentamente um dos braços, se apontou para dentro do rio. O gesto não era agressivo. Era um convite, ou uma sentença. A água começou a subir levemente, avançando sobre meus pés. O frio atravessou minhas botas e subiu pelas pernas, trazendo uma dormência imediata. Não era apenas temperatura. Havia algo ali que drenava força, que enfraquecia pensamentos e resistência. Tentei recuar, mas o chão parecia mais macio, quase viscoso. Cada passo exigia esforço demais. A margem já não era firme. O rio estava me reclamando. Fechei os olhos por um instante. Em um impulso desesperado, tirei da mochila tudo que tinha de pesca. Anzóis, linhas, iscas, objetos que simbolizavam exatamente o que eu fazia ali. Joguei um por um na água, murmurando desculpas, promessas que eu nem sabia se conseguiria cumprir. As criaturas não se moveram de imediato. Por alguns segundos, tudo ficou suspenso em um silêncio absoluto. O rio aguardava. Quando abri os olhos novamente, percebi que aquilo não seria suficiente. Eu não precisava devolver apenas objetos. Eu precisava devolver algo de mim. O entendimento veio sem palavras, pesado e inevitável. O rio não queria minhas ferramentas, nem minhas desculpas sussurradas pelo medo. Ele queria um pacto. Algo antigo, anterior a qualquer vila, anterior às histórias contadas ao redor de fogueiras. Um ritual que não precisava de instruções, porque parecia gravado na própria terra. A criatura mais próxima recuou alguns passos, abrindo espaço na margem. As outras se moveram sob a água, formando um semicírculo ao meu redor. Não havia pressa. A noite parecia esticada, como se o tempo tivesse sido desacelerado apenas para aquele momento. Minhas pernas ainda estavam parcialmente submersas. A água chegava agora aos joelhos, fria e espessa, envolvendo minha pele como uma mão que não apertava, mas não soltava. Cada segundo ali drenava algo de mim. Não apenas calor, mas coragem, memória, vontade. Sem que ninguém dissesse nada, entendi o que precisava fazer. Afastei lentamente a mochila, o chapéu, tudo que ainda me ligava ao mundo fora daquele lugar. Cada objeto deixado para trás parecia um gesto de despedida. O medo se misturava a uma estranha sensação de resignação, como se parte de mim soubesse que aquele encontro estava atrasado há muito tempo. A criatura ergueu novamente o braço e tocou a própria fenda onde deveria haver uma boca. Um líquido escuro escorreu lentamente, dissolvendo-se antes de alcançar a água. Aquilo não parecia sangue. Era mais espesso, antigo, carregado de algo que não era físico. Ao tocar a superfície do rio, o líquido se espalhou, formando símbolos irregulares, traços que surgiam e desapareciam. Não eram desenhos humanos, mas carregavam intenção, reconhecimento, aceitação, marcação. O rio começou a mudar. A água,
Antes opaca, ganhou um leve brilho esverdeado vindo das profundezas. Não era luz suficiente para iluminar, apenas para revelar formas. E o que vi sobre a superfície me fez compreender o real significado de águas fundas. Havia estruturas ali embaixo, troncos empilhados de maneira impossível, pedras alinhadas, restos de embarcações antigas, ferramentas corroídas, ossos parcialmente cobertos pelo lodo. Não pareciam vítimas de um ataque. Pareciam oferendas acumuladas ao longo de gerações. Entre tudo isso, as criaturas se moviam com naturalidade, como guardiãs daquele cemitério silencioso. A criatura à minha frente estendeu a mão em minha direção. Os dedos membranosos se abriram lentamente, revelando marcas escuras na palma, símbolos semelhantes aos que haviam surgido na água. Meu corpo inteiro tremia, mas não por vontade própria. Algo me empurrava para frente, não fisicamente, mas de dentro para fora. Coloquei minha mão sobre a dela. O contato foi diferente do que eu esperava. Não era gelado, nem quente. Era vazio, como tocar algo que não pertencia totalmente a este mundo. No instante em que nossas peles se encontraram, uma dor profunda atravessou meu braço, subindo até o peito. Não era uma dor aguda, mas constante, pesada, como se algo estivesse sendo retirado lentamente de mim. Imagens invadiram minha mente. Vi o rio em diferentes épocas. Vi homens chegando com respeito, deixando peixes, agradecendo em silêncio. Vi outros chegando armados, gananciosos, levando mais do que precisavam. Vi corpos sendo puxados para baixo, não em violência, mas como correção. Senti memórias minhas se misturarem às daquelas águas. Rostos que eu não reconhecia, vozes sem língua, promessas nunca. Quebradas. Quando a criatura soltou minha mão, caí de joelhos dentro do rio. A água agora chegava à minha cintura, mas eu já não sentia frio. Sentia um peso no peito, como se algo tivesse sido selado ali. A criatura inclinou a cabeça mais uma vez. Não havia ameaça naquele gesto. Havia conclusão. Eu ainda estava vivo, mas, naquele instante, soube que não sairia daquele rio da mesma forma que entrei. Algo havia sido aceito. E algo havia ficado. Não sei quanto tempo fiquei ajoelhado dentro do rio depois que as criaturas desapareceram sob a água. O brilho esverdeado foi se apagando aos poucos, como uma fogueira que se consome sem ninguém para alimentar as chamas. Quando percebi, a superfície havia voltado ao seu aspecto escuro e imóvel, como se nada tivesse acontecido. A água recuou lentamente, deixando minhas pernas cobertas de lama fria. Consegui me levantar com dificuldade e caminhar até a margem. O chão voltou a parecer sólido, mas eu não confiava mais em nada daquele lugar. Cada árvore, cada raiz exposta, parecia atenta à minha presença. Recolhi minhas coisas em silêncio. A mochila estava mais leve do que antes. Não apenas pelos objetos que deixei para trás, mas porque algo em mim havia sido levado junto. Não sabia dizer exatamente o que. Apenas sentia um vazio estranho, como uma memória esquecida que insiste em doer. Quando deixei o rio, a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Ela apenas mudou. Não vinha mais de fora. Vinha de dentro. Dirigi de volta pela estrada de terra com as mãos firmes demais no volante. A mata parecia menos densa agora, mas não mais acolhedora. Ao passar pela vila, vi luzes acesas em algumas casas. Pessoas conversavam em voz baixa, como sempre. Um dos moradores me encarou por tempo demais. Seu olhar desceu rapidamente para minhas mãos, depois voltou para meu rosto. Ele empalideceu. Cheguei em casa antes do amanhecer. Lavei as botas, as roupas, tentei remover o cheiro de lodo que insistia em permanecer. Nenhuma quantidade de água parecia suficiente. Ao olhar para minhas mãos, notei marcas escuras nas palmas, semelhantes às que vi na criatura. Não eram feridas. Eram símbolos, fundos demais para serem apenas sujeira. Com o passar dos dias, mudanças começaram a surgir. Passei a ouvir água mesmo quando não havia nenhum rio por perto. À noite, sonhava com profundezas que não pertenciam a lugar algum, apenas escuridão líquida e movimento lento. Em certos momentos, sentia uma vontade incontrolável de devolver coisas. Objetos pequenos, pedaços de comida, qualquer coisa. Eu precisava deixar algo para a água. Voltei a pescar uma vez. Apenas uma.
Quando o primeiro peixe mordeu o anzol, senti uma dor súbita no peito, como um aviso. Soltei a linha imediatamente e observei o peixe desaparecer na água. Naquele instante, a dor cessou. Entendi o recado. Hoje, evito rios desconhecidos, mas eles não me evitam. Sempre que passo perto de uma ponte ou escuto o som de água corrente, sinto o mesmo frio subir pelas pernas. E, em noites mais silenciosas, percebo algo se movendo dentro de mim, como se parte daquele rio tivesse feito morada onde não deveria. Conto essa história porque sei que não fui o único. Se você algum dia for pescar em um lugar onde o silêncio pesa demais, onde a água parece velha e atenta, lembre-se de uma coisa simples. Nem todo rio quer ser explorado. Alguns apenas aguardam. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que relatos como esse continuem vindo à tona. Comente se você já ouviu alguma história estranha envolvendo rios ou pescarias, ou se conhece alguma lenda parecida. E não saia ainda. A história 2 já vai começar, e ela é ainda mais perturbadora. A primeira vez que eu ouvi falar daquele pirarucu foi em um bar de madeira, às margens do rio Amazonas, onde eu acheirava peixe velho, gasolina e histórias mal contadas. Diziam que ele era maior do que qualquer outro já visto, grosso como uma canoa pequena e antigo como o próprio rio. Mas o que realmente prendia a atenção não era o tamanho, era a maldição. Os homens falavam baixo quando mencionavam o peixe. Alguns faziam sinal da cruz. Outros apenas desviavam o olhar, como se temessem que pronunciar o nome chamasse algo para perto. Diziam que ninguém que tentou pescá-lo voltou igual. Alguns desapareceram. Outros reapareceram dias depois, andando sem rumo, falando coisas que não faziam sentido, com os olhos sempre voltados para a água. Eu ouvi tudo em silêncio, fingindo indiferença. Por dentro, algo em mim ardia. Aquela história não era apenas medo, era desafio. O pirarucu lendário vivia em um trecho isolado do rio, onde a água era mais escura e profunda, mesmo em dias de sol forte. Os ribeirinhos diziam que ali o rio não corria como deveria. Ele girava lentamente, como se estivesse preso a algo no fundo. Um lugar onde o som parecia morrer antes de viajar. Na manhã em que decidi partir, o céu estava pesado, coberto por nuvens baixas. O tipo de dia em que o calor não traz conforto, apenas cansaço. Meu barco cortava o rio devagar, e cada remada parecia ecoar mais do que deveria. A floresta ao redor era fechada, viva demais, observando. Quanto mais eu avançava, menos sinais de vida humana apareciam. As casas de palafita ficaram para trás. Os sons de conversa, motores e rádios desapareceram. Restaram apenas o rio, a mata e aquela sensação incômoda de que eu estava cruzando um limite invisível. O local exato onde diziam que o pirarucu vivia não tinha marca alguma. Nenhuma placa, nenhuma boia, nada que denunciasse perigo. Ainda assim, eu soube quando cheguei. A água ali era diferente. Mais escura, mais parada. Refletia o céu de forma irregular, como se algo se movesse logo abaixo da superfície. Desliguei o motor e deixei o barco à deriva. O silêncio que se instalou foi imediato e pesado. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto se aproximava da água. Era como se toda a floresta prendesse a respiração. Preparei o equipamento com mãos firmes, mas o corpo denunciava tensão. O anzol que eu usava não era comum. Grosso, reforçado, feito para algo grande, algo que não deveria ser puxado facilmente do fundo. Enquanto lançava a linha, lembrei do último aviso que ouvi antes de partir. Um velho pescador segurou meu ombro e disse que aquele pirarucu não era só um peixe. Disse que ele era o castigo do rio para quem acreditava que tudo podia ser tomado à força. Que o peixe carregava a raiva das águas, as mortes antigas, os acordos quebrados. Ignorei. O anzol afundou lentamente, desaparecendo na escuridão do rio. Observei a linha esticar, descendo mais do que deveria. Muito mais. Era como se o fundo estivesse mais distante naquele ponto. Então senti algo. Não foi um puxão. Foi peso. Um peso lento, consciente, que se acomodou do outro lado da linha. Não parecia preso. Parecia curioso. Como se algo gigantesco estivesse apenas testando minha presença. O barco balançou levemente. E naquele instante, tive a certeza de que o pirarucu lendário sabia que eu estava ali.
A linha permaneceu esticada, pesada, como se estivesse presa ao próprio fundo do rio. Não havia tranco, nem resistência agressiva. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Um peixe comum luta para fugir. O que estava do outro lado parecia apenas esperar. O barco balançava de forma lenta, ritmada, acompanhando o movimento que não vinha do vento nem da correnteza. O rio ali parecia ter vontade própria, girando suavemente ao redor de mim. A água escura formava círculos largos, como se algo enorme estivesse descrevendo um percurso invisível logo abaixo da superfície. Decidi recolher um pouco da linha, apenas para testar. O esforço foi imediato. Não era força bruta. Era massa. Um peso colossal que se deslocava com lentidão, obrigando meus braços a tremerem. Cada centímetro recuperado parecia arrancado do fundo com dificuldade, como se eu estivesse puxando uma parte do próprio rio. Foi então que notei algo flutuando mais adiante. À primeira vista, pensei ser apenas um tronco velho. Mas conforme o barco se aproximava, percebi formas que não pertenciam à madeira. Era uma canoa virada, semi-submersa, coberta de limo e marcas profundas nas laterais, como se algo tivesse se debatido contra ela com violência. Dentro, ainda presos por cordas apodrecidas, havia equipamentos de pesca antigos, redes grossas, anzóis enormes, todos inutilizados. Sentia um frio subir pelo corpo. Aquela canoa não tinha chegado ali por acaso. Era um aviso, um cemitério silencioso para quem tentou antes de mim. A água ao redor da canoa começou a se mover de forma estranha. Pequenas bolhas subiram à superfície, estourando lentamente. O cheiro mudou. Ficou mais forte, metálico, como ferrugem misturada com peixe velho. Respirei fundo, tentando controlar o nervosismo, mas meu corpo reagia antes da mente. Olhei novamente para a linha. Ela vibrava de maneira sutil, como se algo enorme estivesse se ajustando, mudando de posição. Um pensamento atravessou minha cabeça com força. Aquilo não estava fisgado. Aquilo estava segurando o anzol. Um estalo seco ecoou sob a água, seguido por um movimento brusco que fez o barco inclinar perigosamente. Segurei firme, o coração disparado, enquanto sentia o peso se deslocar para o lado esquerdo. A superfície do rio se rompeu a alguns metros de distância, revelando por um instante algo impossível. Vi escamas. Eram grandes, largas, sobrepostas como placas de armadura, refletindo a pouca luz do céu nublado em tons escuros de vermelho e marrom. Cada uma parecia marcada por cicatrizes profundas, como se o tempo e a violência tivessem tentado quebrá-las sem sucesso. A forma era longa demais para caber inteira na superfície. Apenas um fragmento daquele corpo já era maior do que qualquer pirarucu que eu conhecia. O impacto fez ondas se espalharem ao redor do barco. Por um segundo, pensei que ele viraria. A água voltou a se fechar, escondendo novamente a criatura. Mas a imagem ficou gravada na minha mente. Aquilo não era apenas um peixe grande. Era algo que havia sobrevivido a muitas tentativas de captura. Algo que aprenderá. A linha afrouxou de repente. O alívio durou pouco. Logo em seguida, senti um puxão lento, decidido, que fez o barco se mover na direção do centro do redemoinho. Não era força descontrolada. Era direção. Intenção clara. Enquanto lutava para manter o equilíbrio, percebi outras coisas na água. Objetos submersos, presos ao fundo por cordas e restos de redes. Âncoras improvisadas. Ferramentas. Em alguns pontos, formas que lembravam ossos longos, cobertos de lodo, imóveis demais para serem apenas restos de animais. Entendi então que a maldição não era apenas superstição. O pirarucu não matava todos se tentavam pescá-lo. Alguns ele levava para o fundo. Outros ele deixava ali, como parte do lugar. Como lembrança. Minhas mãos começaram a doer. A linha cortava a pele, mas eu mal sentia. Toda a minha atenção estava presa àquele peso vivo, inteligente, que agora me puxava com calma assustadora. O rio estava escolhendo se eu seria mais um aviso. O barco avançava devagar, puxado pela linha como se estivesse preso a uma força invisível. Não importava o quanto eu remasse contra, o movimento era inevitável. O rio parecia colaborar com aquilo, suavizando a corrente e direcionando tudo para o mesmo ponto escuro à frente. O silêncio começou a se quebrar de uma forma que não vinha de fora. Ouvi vozes.
No início, eram distantes, abafadas, como se viessem debaixo da água. Não dava para distinguir palavras, apenas tons carregados de desespero e cansaço. Pensei estar perdendo a sanidade, mas quando as vozes se aproximaram, reconheci algo ainda pior. Eram humanas. Vinham de vários pontos ao mesmo tempo, se sobrepondo, sussurradas, como se o próprio rio estivesse tentando falar através delas. Cada voz carregava uma emoção diferente. Medo, arrependimento, raiva. Algumas imploravam para que eu soltasse a linha. Outras riam de forma baixa, como se já soubessem o desfecho. Tapei os ouvidos por instinto, mas o som não cessou. Ele não passava pelo ar. Surgia dentro da minha cabeça, vibrando no fundo do pensamento. Era como se o contato com o pirarucu tivesse aberto algo em mim. A água à frente começou a se agitar, não em ondas, mas em elevações lentas, como se algo enorme estivesse subindo com cuidado. A superfície se abriu aos poucos, revelando mais do corpo da criatura. Agora pude vê-lo com clareza. O pirarucu era colossal. Seu dorso largo emergiu como uma muralha viva, coberto por escamas grossas, irregulares, marcadas por cortes antigos e perfurações cicatrizadas. Algumas escamas pareciam quebradas, tortas, mas ainda firmes, como placas reaproveitadas após inúmeras tentativas de destruição. O comprimento do corpo era difícil de medir, porque ele não se mostrava por inteiro. Parte dele permanecia submersa, mas o que vi já ultrapassava o tamanho do meu barco. As nadadeiras laterais se moviam com lentidão controlada, empurrando a água sem esforço aparente. Quando a cabeça surgiu, senti o corpo inteiro travar. O rosto do peixe era largo, pesado, com olhos escuros e fundos que não refletiam luz alguma. Não havia fúria neles. Havia consciência. Aqueles olhos não olhavam para mim como presa, mas como alguém sendo avaliado, julgado. A boca se abriu lentamente, revelando fileiras de dentes curtos e grossos, gastos pelo tempo. Entre eles, presos como adornos macabros, vi restos de anzóis antigos, pedaços de metal, fragmentos de redes. Tudo incorporado ao corpo da criatura, como se ela tivesse decidido nunca mais largar aquilo que tentou feri-la. As vozes se intensificaram. Reconheci uma delas. Era do velho pescador que havia me alertado no bar. A voz dele não me xingava, apenas dizia meu nome, repetidas vezes, com um tom cansado, resignado, como se ele estivesse preso ali, em algum lugar entre o peixe e o rio. O pirarucu girou lentamente ao redor do barco, criando um movimento circular que fez a água subir pelas laterais. A embarcação rangia, incapaz de suportar aquela presença por muito tempo. Eu sentia o medo se transformar em algo mais profundo. Culpa. Compreensão tardia. Entendi então a verdadeira natureza da maldição. O pirarucu não era amaldiçoado. Ele era o portador da maldição. Um guardião moldado pelas mortes, pelos acordos quebrados, pela ganância de gerações inteiras. Cada pescador que tentou capturá-lo e falhou deixou algo para trás. Não apenas corpos, mas vozes, memórias, consciências presas àquela forma viva. A criatura se aproximou da proa do barco. Sua cabeça ficou a poucos metros de mim. Senti o cheiro forte de água velha, ferro e algo mais difícil de definir, como o odor de um lugar fechado há tempo demais. O pirarucu abriu a boca novamente. E, pela primeira vez, as vozes falaram em uníssono. Disseram que o rio não esquece. Disseram que o fundo sempre cobra. E que agora era minha vez de decidir se eu queria ser lembrado como aviso ou como parte dele. O barco parou de se mover. Não por minha vontade, mas porque o rio decidiu. A água ao redor ficou estranhamente lisa, como um espelho escuro, refletindo apenas fragmentos do céu e da floresta. O pirarucu permaneceu ali, imóvel, sustentando o próprio peso com facilidade impossível. A linha ainda me ligava a ele, esticada, pulsando de forma lenta, quase como um coração. As vozes diminuíram, tornando-se sussurros distantes. O silêncio que ficou no lugar delas era ainda mais opressor. Senti que aquele era o momento, não de luta, mas de escolha. Minha mente foi inundada por imagens que não eram minhas. Vi homens chegando ao rio com promessas vazias, redes demais, anzóis grandes demais. Vi barcos voltando vazios, outros nunca voltando.
Vi o pirarucu sendo ferido inúmeras vezes, arrancado parcialmente da água, resistindo, afundando novamente, levando consigo aqueles que se recusaram a soltar. Cada tentativa deixava marcas nele. Cada morte deixava marcas no rio. Percebi então que o peixe não atacava por instinto. Ele respondia. Ele equilibrava. O pirarucu se aproximou mais um pouco. Agora eu conseguia ver detalhes finos em suas escamas, pequenos símbolos naturais formados por rachaduras e cicatrizes, desenhos que lembravam grafismos antigos, semelhantes aos usados por povos ribeirinhos mais antigos que qualquer vila atual. Sem entender exatamente como, soube o que precisava fazer. Soltei o remo, depois a faca, depois tudo que poderia ser usado para ferir. Cada objeto caiu na água e afundou lentamente, como se estivesse sendo esperado. Minhas mãos tremiam, mas havia clareza naquele gesto. Não era submissão, era reconhecimento. Agarrei a linha com cuidado e comecei a soltá-la, centímetro por centímetro. Cada volta liberada parecia aliviar uma pressão no ar. O pirarucu não se afastou. Ele observava, atento, avaliando minha decisão. Quando o anzol finalmente ficou livre, senti uma dor súbita atravessar o peito. Não física. Era como se algo dentro de mim tivesse sido tocado, pesado, medido. As vozes retornaram por um instante, mas agora não imploravam nem ameaçavam. Apenas observavam. O pirarucu afundou lentamente, mas antes de desaparecer, ergueu a cabeça uma última vez. Seus olhos encontraram os meus, e naquele olhar havia algo que nunca esquecerei. Aviso. A água voltou a se mover. A corrente retomou seu curso natural, e o barco balançou levemente, como se acordasse de um transe. O peso na linha sumiu por completo. Eu estava livre, mas o rio não havia terminado comigo. Senti algo escorrer por dentro do peito, como se parte daquelas vozes tivesse ficado. Não como punição imediata, mas como marca. Um lembrete vivo de que eu agora sabia demais. Reme para longe daquele ponto sem olhar para trás. A floresta voltou a emitir sons, mas nenhum deles trouxe alívio. Cada barulho parecia carregado de significado, como se o próprio ambiente estivesse atento aos meus próximos passos. Eu sabia que havia sido poupado. E isso, de alguma forma, era ainda mais aterrador. Remar para fora daquele trecho do rio foi como atravessar um limite invisível. A água aos poucos clareou, o movimento voltou a ser natural, e a sensação de pressão no ar diminuiu. Ainda assim, algo continuava errado. Eu carregava um peso que não havia antes, como se parte do fundo do rio tivesse se agarrado a mim. Quando alcancei uma área mais movimentada, com sinais distantes de vida humana, parei o barco e respirei fundo. Minhas mãos ainda tremiam. Ao olhar para elas, percebi marcas escuras nas palmas, linhas irregulares que lembravam as rachaduras das escamas do pirarucu. Não doíam, apenas estavam ali. Voltei para a vila no fim da tarde. As pessoas me observaram em silêncio. Ninguém perguntou nada. Alguns desviaram o olhar. Um velho sentado à porta de casa me encarou por longos segundos, depois balançou a cabeça lentamente, como quem confirma algo que já sabia. Naquela noite, não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via o dorso enorme do pirarucu subindo da água. Sentia o peso da linha. Ouvia as vozes presas àquela criatura. Elas não gritavam mais. Sussurravam. Falavam sobre respeito, sobre limites, sobre o preço de acreditar que tudo pode ser conquistado à força. Nos dias que se seguiram, tentei seguir a vida normalmente. Mas o rio passou a me chamar. Não com palavras, mas com sensação. Um incômodo constante no peito sempre que eu ficava longe demais da água. Às vezes, acordava de madrugada com o cheiro do rio impregnado no quarto, mesmo com tudo fechado. Outras vezes, jurava ouvir remadas distantes, mesmo morando longe da margem. Nunca mais pesquei. Ainda assim, sei que o pirarucu continua lá, vivo, intocado, guardando tudo o que o rio não quis esquecer. E sei também que, de alguma forma, ele sabe que eu sobrevivi. Isso é a maldição. Não morrer. Não enlouquecer de imediato, mas carregar o peso do conhecimento. Saber que existem criaturas que não são monstros, mas sentenças. Que existem rios que não querem ser desafiados, apenas respeitados. Conto essa história porque outros ainda tentam.
E se você algum dia ouvir falar de um pirarucu grande demais, antigo demais, vivendo em um trecho silencioso do rio Amazonas, lembre-se de uma coisa: algumas lendas não existem para serem vencidas. Existem para manter as pessoas longe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!